Você já percebeu como dizem por aí que ser milionário é coisa de gente que nasceu rica ou que ganhou na loteria? Pois é, essa é a mentira mais repetida no mundo das finanças. A verdade é que se você é adolescente, tem nas mãos a maior vantagem de todas, o tempo. E com o tempo a seu favor, até pequenos ganhos podem se multiplicar em grandes rendimentos. O problema é que quase ninguém te ensina como investir cedo, porque preferem que você siga o caminho comum: estudar, trabalhar, se endividar e só depois pensar em acumular dinheiro. Mas e se eu te dissesse que é possível começar agora, com o que você tem, e acelerar o processo, que dá para virar o jogo sem precisar esperar décadas? Essas 8 dicas para ficar milionário não são truques mágicos, mas atalhos práticos que já transformaram a vida de jovens comuns em histórias extraordinárias. Elas vão contra a mentalidade preguiçosa do "um dia eu começo" e mostram que a riqueza não está em quem trabalha mais, mas em quem sabe direcionar melhor a própria renda. Prepare-se. Este vídeo não é para quem busca desculpas, mas para quem busca resultados. Se você já se cansou de ouvir que é cedo demais para pensar em dinheiro, vai descobrir que cedo demais é justamente o segredo. Então fica comigo até o fim, porque o que você vai aprender aqui pode virar a chave do seu futuro e te colocar no caminho que tantos gostariam de ter começado ainda jovens. Um adolescente muitas vezes escuta que para ficar rico precisa esperar décadas, trabalhar duro até a aposentadoria e só então colher frutos. Mas quem já percorreu esse caminho sabe que isso não é verdade. Imagine alguém com 21 anos olhando para sua conta e vendo um portfólio de investimentos com 10 milhões de dólares líquidos. Isso não aconteceu por acaso, mas porque certas escolhas foram feitas cedo. É como plantar uma semente. Quanto mais cedo você coloca na terra, mais cedo a árvore cresce e dá frutos. Quando se fala em finanças e em como investir, o segredo não está em fórmulas mágicas, mas em aplicar 8 dicas para ficar milionário que mudam a mentalidade desde cedo. O autor deste caminho entende que cada renda conquistada, por menor que seja, pode se multiplicar, se tratada como um ativo, não como um simples ganho passageiro. Pense numa analogia simples. Um rio começa com um filete de água, mas quando respeita o fluxo e não se desperdiça no caminho, torna-se caudaloso, capaz de mover turbinas inteiras. O que faz alguém se tornar milionário ainda jovem não é apenas ganhar dinheiro, mas saber direcionar seus ganhos para os lugares certos. Essa mentalidade contraria a lógica comum de aproveitar primeiro e pensar depois. É uma virada de chave. Não esperar o futuro para agir, mas agir agora, como um adolescente que já compreende o poder dos rendimentos ao longo do tempo. E é exatamente por isso que a primeira dica vem com tanta força, porque ela abre a porta para o hábito que sustenta todas as outras. Muita gente acha que só dá para investir quando já tem muito dinheiro sobrando, mas a verdade é que o hábito vale mais que o valor inicial. Um adolescente que recebe apenas R$ 50 por semana e escolhe guardar 10, já está construindo um músculo financeiro. É como quem começa a malhar. No início o peso parece pequeno, mas com disciplina os resultados se acumulam. O segredo está em pensar em percentual, não em quantidade, porque é isso que molda a mentalidade de quem busca ser milionário. Essa prática de separar parte da renda, por menor que seja, cria consistência. Hoje pode parecer pouco, mas quando esse jovem alcançar ganhos maiores, talvez um estágio, um emprego ou até mesmo o início de um pequeno negócio, ele já terá gravado em sua mente que parte do que entra precisa virar investimento. É como programar um imposto pessoal do futuro, um tributo que você paga a si mesmo para colher rendimentos depois. Essa decisão é mais valiosa do que qualquer curso caro de finanças que só ensina teoria. Que não se engane, quando a vida começar a trazer ganhos maiores, o impacto dessa escolha será enorme. Imagine um adolescente que se acostumou a investir 20% do que ganha. Se hoje são apenas R$ 10, amanhã podem ser 1.000.
A diferença não está no número em si, mas na disciplina criada desde cedo. E é justamente aqui que a mágica começa a acontecer, porque não basta apenas decidir investir. É preciso também proteger esse hábito de nós mesmos. Não basta decidir investir, é preciso também blindar esse hábito. Muitos adolescentes caem na armadilha de juntar um pouco de dinheiro e, no primeiro impulso, gastam em um videogame novo ou em um tênis da moda. É como construir um castelo de areia e deixá-lo na beira da maré. Uma onda e tudo some. O sábio sabe que o segredo não está só em poupar, mas em criar barreiras contra si mesmo para manter os rendimentos intactos. Um exemplo prático: entregar o valor reservado a um responsável de confiança ou transferir para uma conta que não tenha cartão vinculado. Assim, mesmo que a tentação bata, fica difícil mexer nesse recurso. Essa estratégia é uma das 8 dicas para ficar milionário mais poderosas, porque o inimigo não é apenas o consumo externo, mas a ansiedade interna de querer resultados rápidos. E quando você cria esse cofre invisível, começa a perceber que está construindo um futuro sólido, longe das armadilhas momentâneas. Proteger seus ganhos é um ato de maturidade financeira. Não é sobre abrir mão do prazer, mas sim sobre adiar pequenas vontades para viver grandes conquistas. Quem aprende isso cedo entende que finanças saudáveis não dependem só de quanto você recebe, mas de quanto consegue manter seguro. E é aí que o próximo passo se torna ainda mais estratégico, porque não basta guardar. É necessário também começar a construir o histórico que abrirá portas ainda maiores. Muitos têm medo de cartão de crédito, mas usado com sabedoria, ele é uma das ferramentas mais inteligentes que um adolescente pode adotar para o futuro. O truque não é gastar mais, mas usar pouco e pagar sempre em dia. Assim, além de manter suas finanças organizadas, você começa a construir uma reputação financeira. É como se cada pagamento fosse um tijolo erguido em direção à credibilidade que mais tarde abrirá portas para investimentos maiores. Um exemplo simples: colocar sua assinatura da Netflix ou Spotify no cartão e quitar todo mês. Parece pouco, mas esse hábito envia ao mercado financeiro um recado poderoso. Essa pessoa é confiável. Com o tempo, essa confiança se traduz em limites maiores, em acesso a melhores produtos bancários e até em oportunidades que só quem tem bom histórico consegue. E enquanto muita gente gasta sem pensar, quem segue essas 8 dicas para ficar milionário já está colhendo vantagens invisíveis. Além disso, o cartão pode gerar benefícios como milhas aéreas, descontos e até viagens praticamente gratuitas. Imagine alguém acumulando pontos com os ganhos do dia a dia e, anos depois, usando esses rendimentos para viajar sem gastar nada. O cartão deixa de ser um vilão e se torna um aliado na jornada rumo a se tornar milionário. Mas, claro, essa é apenas uma parte da infraestrutura necessária, porque investir exige preparação maior do que simplesmente ter acesso ao crédito. Investir não é apenas guardar dinheiro, é preparar o terreno para que os rendimentos possam florescer. Muitos adolescentes acham complicado abrir uma conta em corretora ou entender como funcionam plataformas de investimento, mas a verdade é que hoje é mais simples do que nunca. É como aprender a andar de bicicleta. No começo parece difícil, mas depois você pedala sem pensar. Ter contas em apps como Binance e Coinbase ou uma corretora de ações é como ter as chaves para acessar oportunidades que antes pareciam distantes. Imagine um jovem que começa com R$ 50 aplicados em uma plataforma digital. O valor em si pode ser pequeno, mas o aprendizado é gigante. Ele entende como transferir, comprar ativos, acompanhar resultados e se familiariza com o mundo das finanças. E quanto mais cedo isso acontece, mais natural se torna decidir como investir quando os ganhos aumentam. Essa familiaridade evita o medo que paralisa tanta gente adulta, incapaz de dar o primeiro passo por não entender a infraestrutura básica.
O que separa um curioso de um futuro milionário é a prática. Ao abrir contas, acompanhar preços de imóveis na sua região ou até observar mercados alternativos, como relógios ou NFTs, o jovem vai treinando seu olhar para identificar oportunidades. Isso não significa virar especialista em tudo, mas estar pronto para agir quando surgir a chance certa. E justamente aí surge um ponto decisivo: investir é bom, mas para multiplicar de verdade, é preciso aprender a criar renda além do que já se tem. Guardar e investir são passos fundamentais, mas existe um limite no quanto isso pode te levar se a sua renda não cresce. É por isso que um adolescente que sonha em ser milionário precisa olhar além, criar um negócio ou um trabalho paralelo. Pense comigo, os investimentos preservam e multiplicam, mas quem realmente constrói fortuna cedo aprende a gerar novos ganhos continuamente. É como plantar várias sementes em vez de depender de uma única árvore para alimentar a família. O autor deste caminho começou sua própria agência aos 16 anos e em poucos anos já tinha lucros de 6 dígitos por mês. Isso mostra que não é preciso esperar a vida adulta para empreender. Hoje, com internet e redes sociais, um jovem pode oferecer serviços digitais, marketing, design, programação ou até vender produtos online. O ponto é simples: cada real a mais de dinheiro gerado amplia sua capacidade de como investir e fazer esses rendimentos se multiplicarem. E veja, empreender não precisa ser grandioso de início. Pode começar como um freelancing, prestando serviços no tempo livre, ou até algo mais tradicional, como dar aulas de reforço ou vender produtos criativos. A ideia não é só complementar a renda, mas criar o hábito de gerar valor e resolver problemas em troca de ganhos. Esse passo muda o jogo porque, quando aliado aos anteriores, faz a bola de neve do patrimônio crescer rápido. E é exatamente nesse ponto que surge outra lição essencial: saber gastar de forma inteligente para não deixar os esforços escaparem. Não é sobre negar prazer, é sobre proporção. Quem aprende desde adolescente a gastar menos do que ganha, constrói uma base sólida para ser milionário. O segredo não está em cortar cada café ou nunca comprar algo legal, mas sim em definir limites claros, gastar uma parte menor da renda e direcionar a maior fatia para investir. É como encher 2 baldes, um pequeno para o presente e outro bem maior para o futuro. Pense num exemplo prático. Alguém que ganha R$5.000 por mês e decide viver com apenas 30% desse valor, guardando 70%. Esse hábito cria uma vantagem absurda sobre quem consome tudo o que recebe. Quando chegam os imprevistos, esse jovem não entra em desespero. Ao contrário, ele tem dinheiro aplicado e rendimentos que começam a sustentar seus sonhos. É por isso que tantas das 8 dicas para ficar milionário giram em torno de disciplina e consistência. E viver abaixo dos seus meios não significa viver na escassez. Significa equilibrar prazer e responsabilidade. O sábio aproveita momentos, mas sem deixar que eles comprometam o amanhã. Essa postura permite curtir a vida e ainda assim ampliar os ganhos de forma estratégica. Só que tem um detalhe: quanto mais a renda cresce, mais cresce também a oportunidade de investir uma fatia maior. E é justamente essa evolução constante que prepara o terreno para o próximo passo decisivo. O verdadeiro objetivo de investir não é apenas acumular dinheiro, mas conquistar liberdade. Imagine um adolescente que segue as 8 dicas para ficar milionário e chega aos 25 anos com um portfólio de 2 milhões aplicados. Com rendimentos de 8% ao ano, ele teria R$160.000 entrando de forma passiva, sem precisar vender tempo para ganhar renda. Isso é viver de frutos plantados no passado, um privilégio que muitos só descobrem tarde demais. Esse ponto é onde o jogo muda. Os ganhos deixam de vir apenas do trabalho e passam a vir do capital acumulado. É como construir uma máquina de imprimir dinheiro que funciona sozinha,
mesmo enquanto você dorme. Quem chega aqui descobre que pode arriscar em novos projetos, viajar, ajudar a família ou simplesmente escolher como usar o tempo. A calma de saber que os rendimentos cobrem suas despesas cria a verdadeira independência financeira. E o mais inspirador é que essa realidade não está distante. Quem começa cedo entende que o acúmulo não é para ostentar, mas para ganhar opções. O jovem que aplica com disciplina descobre que cada real investido é um soldado trabalhando em silêncio para libertá-lo. Essa é a essência da jornada. Chegar ao ponto em que a vida é financiada pelo que o patrimônio produz. E é a partir dessa visão que podemos abrir o grande convite para transformar essa história em prática hoje mesmo. Agora que você conhece essas 8 dicas para ficar milionário, a decisão está nas suas mãos. O que vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas assistir e deixar para amanhã, ou vai aplicar de verdade e transformar sua renda, seus ganhos e seus futuros rendimentos? Lembre-se, não é sobre esperar o momento perfeito, é sobre criar o momento com aquilo que você já tem hoje. Pablo Marçal costuma dizer: você não precisa de mais horas de trabalho, precisa de mais horas de sabedoria. E é exatamente isso que diferencia quem apenas sonha em ser milionário de quem realmente constrói patrimônio. O adolescente que aprende a investir cedo está acumulando sabedoria que vai render por toda a vida. Então eu te pergunto, você está pronto para aplicar cada passo, começar a investir, mudar sua mentalidade financeira e escrever uma nova história para a sua vida? Se sim, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue aprendendo cada vez mais sobre finanças e como investir para alcançar liberdade. E nunca se esqueça, crise é para quem dorme.